Deus tem despertado pessoas no mundo que nós temos sido os responsáveis pelo roubo e pelo sequestro do nosso tempo. Eu estava lendo uma reportagem na Veja no fim do ano passado, em dezembro, e eu fui despertada pelo despertamento que um moço de 32 anos, que tem muito dinheiro, que é muito inteligente, que ele teve um despertamento, saiu da situação que ele estava, para abrir os nossos olhos sobre a era que nós temos vivido. A era da economia da nossa atenção, a era digital que tem roubado o nosso tempo. Tá? Então, eu vou só falar para vocês que ele se chama Tristan Harris, ele tem 32 anos, e ele escreveu uma reportagem na Veja, e ele trabalha nas empresas do Vale do Silício. Todo mundo conhece, sabe? Já ouviu falar? O Vale do Silício são as empresas na Califórnia que são responsáveis pelas inovações tecnológicas, sobre as inovações científicas. Então, pessoas estudam para trabalhar nessas empresas. Ok? Essas empresas, elas começaram em 1950. Vocês vão entender depois que eu vou trazer essa parte natural. Vocês vão chegar comigo lá no futuro, então, lá no final, no futuro, né? E então vocês vão construindo na cabeça de vocês essa questão de como esse moço foi, como ele foi despertado, como ele teve os seus olhos abertos. Ele é um titereiro. Alguém já ouviu falar em titereiro? Titereiro é assim que se diz lá nessas empresas do Vale do Silício. É um servidor de empresa digital que roda algoritmos feitos para influenciar as escolhas do público. São os incentivadores, impulsionadores do curtir, comentar, compartilhar. Ok? Esse é o termo usado, titereiro, que esse moço, tá, trabalhava lá na Google. Depois ele trouxe à luz a questão da Netflix, a questão do YouTube, Instagram, Snapchat e tudo aquilo que tem sido inovação, que tem nos movido na barra de rolamento, ok? Que tem nos influenciado, que tem influenciado a nossa atualização e que tem roubado o nosso tempo do que é eterno, ok? Então, titereiro, lá no Vale do Silício, ele é tido com esse conceito. Mas, no dicionário, olha o que diz o que é titereiro. É aquele que lida, é aquele que move, é aquele que manipula fantoches, bonecos e objetos inanimados. Vocês podem procurar. Tá bom? E isso começou a mexer comigo. Quanto tempo nós temos doado para estarmos atualizados e o quanto nós estamos atualizados na palavra de Deus. Olhando para a nossa linha do tempo, aonde nós poderíamos estar e aonde ainda nós estamos. Ok? Ele mesmo, esse moço, ele saiu dessa posição e ele criou uma organização chamada Time Well Spent, um tempo bem gasto. Ele tem vídeo, e nos vídeos que ele vai postando, ele mostra o tempo que a gente perde aqui e deixa de olhar no olho do nosso irmão. O tempo
que talvez a sua namorada ou a mulher que Deus preparou para você casar está do seu lado e você não tem olhado para ela? Amém? E aí, ele vai mais fundo. Eles aprendem nas faculdades como utilizar a mente humana. Quanto mais eles vão alimentando o sucesso dessas empresas que eu citei, ele é medido quanto mais tempo ele tem de você. E o que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que você precisa ir para a lei da prioridade e olhar para aquilo que é eterno e o que vai fazer você influenciar pessoas e não você ser influenciado por pessoas. Amém? Tá, então essas empresas lá, os competidores entre eles, os concorrentes, é quem tem mais o seu tempo. E você aqui, curtindo, comentando e compartilhando, está alimentando o sucesso de quem está te influenciando. Conseguem me entender? E eles estão indo para uma zona muito mais perigosa e que tem que ser apresentado como um fogo amigo, que eles querem roubar o seu sono. Eles estudam com os cassinos de Las Vegas como que eles conseguem segurar os viciados nas alavancas. E é isso que tem movimentado muitas vidas dentro da igreja. E a gente precisa, eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia, prestar atenção para o que o Senhor está nos chamando. Agora me fala, se eles querem roubar o seu sono, na reportagem ele diz, o nosso trabalho é tão profundo que a nossa luta é para que as pessoas nem durmam. Agora, por que tantas vezes na palavra do Senhor o Senhor fala sobre o sono do justo? Se você dormir, como Deus vai trabalhar por você? Como Deus vai mover sobre a sua vida? Se você não tiver uma mente saudável, se você não tiver um corpo saudável, como que o Espírito Santo vai estar dentro do seu corpo? Como que ele vai se movimentar na única missão que nós somos chamados? Para apresentar a vida do Senhor Jesus como Senhor e Salvador para outras pessoas. E eu te chamo a atenção. Como está a sua linha do tempo? Qual é a linguagem que você tem passado para as vidas que te seguem? Qual é a linguagem? Qual é o comportamento e a conduta que você tem transmitido através desse seu tempo? Amém? Então, nós vamos abrir a Bíblia agora, em Efésios 5, 14. Michele, Efésios. Efésios. Gente, faz 3 anos que eu prego Efésios. Por que Efésios? Eu amo uma construção, eu amo fazer uma leitura de onde a gente começa e aonde a gente quer chegar. Eu amo isso. E o livro de Efésios, ele é muito louco, porque se você for para Efésios 1, ele vai falar assim, que as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, elas estão nas regiões celestiais. Então, só existe um lugar para você buscar. Não adianta você vir buscar aqui. Só existe um lugar, é no céu. Do céu você traz para a terra. Ok? Aí Deus vai despertando os seus sentidos e o seu comportamento cristão aqui na terra, trazendo direitos e deveres de marido, de mulher, de família,
de patrão e de empregado, e ele vai fazendo essa construção em Efésios. E aí ele chega na unidade, que a gente consegue entender aonde a gente buscou o que nós somos da parte do Senhor, na região celestial, e não em outras pessoas. A gente trouxe, aprendeu a conduta cristã, e no final, na hora que você acha que você chegou no... Estou lá, estou alinhadinha com o céu, ele te ensina que você vai precisar da armadura de Deus para continuar na batalha. Para continuar conquistando aqui? Não. Conquistando o seu galardão, que você só vai ter lá na eternidade. E eu já vou te levar a isso. Em Efésios 4, nós vamos ler o 5, tá? Efésios 4, a igreja entrou numa situação de andar junto com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e a igreja. E essa conexão de unidade, porque o Senhor diz que a gente precisa viver numa só fé, num só batismo, num só Espírito. Nós precisamos movimentar o reino. E por isso ele traz a identidade, faz um panorama no livro de Efésios de identidade de mestres, de pastores, de profetas. Eu estou descobrindo o meu lugar. Eu estou descobrindo meu lugar de conforto, meu lugar de desconforto. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de desafios. Amém? Amém, Diego? É um Deus de desafios. Ele traz sempre algo novo para a gente. E lá em Efésios 5:14, vamos ler. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para que o Senhor te chama para despertar, para você despertar os seus sentidos. Então, a primeira... Desculpa, gente. A primeira questão que eu queria tratar com vocês hoje, nesse roteiro, nessa caminhada, nessa jornada de viver o propósito segundo a vontade do Senhor, não sendo nécios, não sendo tolos, mas sendo sóbrios, mas sendo sábios, é o despertamento. O despertamento fala em várias situações. Eu gosto muito de Isaías 60:1, que diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Isaías 52 também fala de despertamento. E eu queria fazer algumas perguntas para você saber se você está dormindo, se você está nesse sono contaminado por toda essa influência externa, ou se você está vivendo esse despertamento na sua jornada e na sua linha do tempo. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Você tem sido impulsionado, influenciado por quem e para quê? A sua história tem sido controlada pelo que é terreno ou pelo que é eterno? O seu estilo de vida
tem se comunicado de que forma? O que tem sido referencial para a sua vida? Você tem trocado esse referencial a todo momento? A parte do Senhor é te inserir no propósito eterno para você viver a promessa dele aqui e receber o galardão lá no céu. Agora, o levantar e o despertar é parte nossa. E como eu faço isso? Através da fé e através do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento das coisas externas que estão nos movimentando. Amém? Agora, quero ler um texto com vocês. Isaías 52, 1, 3. Olha esse texto. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Estou falando de você, estou falando de mim. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Amém? Sacuda para longe essa poeira. Levante-se. Sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço. Foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês foram resgatados. Cada vez que a gente entra nesse engodo, nessa cilada de Satanás, por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que o mundo está fazendo para nos engolir, você anula a obra redentora. Você anula o sacrifício de Jesus. Porque você acaba se vendendo. E nós precisamos de sobriedade. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos nos despertar deste sono e entender qual é a história que nós estamos escrevendo, quem nós estamos influenciando, qual tem sido a nossa conduta aqui na Terra e aonde a gente vai chegar. Amém? Agora eu vou dizer para você, Michele, mas eu já fui despertado. Como eu sei que eu fui despertado? Alguns de vocês já sabem que num convívio eu ministrei um pouquinho sobre a ansiedade, aquele livro do Augusto Cury, que ele tem implantado nas escolas. E ele começa o livro dizendo, Freud, a Madre Teresa de Calcutá, o Mandela, o Paulo Freire, eles foram despertados e eles tiveram uma mente brilhante e eles influenciaram toda uma geração. Eles mudaram a história. Agora nós, que temos toda a sabedoria, porque o Espírito Santo nos revela individualmente. Por que a gente não tem essa mente brilhante? Eu ainda estava perguntando para o meu marido e para a Lara e para o Daniel ontem, antes de dormir, eu falei assim, quando a mãe morrer, como será que vocês vão lembrar da mãe? Né? Aí, nem vou perguntar para o Eric, tá, Eric? Como que ele vai lembrar de mim? Mas eu vou te dizer
algumas coisas que você vai descobrir se você foi despertado ou não. Se você anda tolerante com as situações, se você anda ousado na ministração da palavra, se você anda ousado para lutar contra a sua carne, para lutar contra o pecado, porque precisa de ousadia. Se você anda disciplinado na sua vida com Deus, se você tem tido o seu tempo, se você tem sido empático, se você tem se comunicado com as pessoas, se você tem saído dessa barra de rolamento automática e deixado de lado aquilo que tem te segurado, como Tiago 1 diz, cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tem coisa que me atrai, que não atrai meu marido. Tem algumas coisas que me prendem, mas às vezes ele me chama a atenção. Tem excesso aí. E ele me chama para um lugar de prioridade, para um lugar de disciplina. Você tem sido generoso? Você tem sido sonhador? Então você foi despertado. Aí eu entro para a segunda situação do texto de Efésios, que é o discernimento. O discernimento de espírito, ele é um dom que a gente precisa exercitar. Nós precisamos criar um hábito em cima dele. E eu vou vou ler a palavra de Deus. Você abre comigo em Isaías 61. Que você vai entender, se você foi despertado, o seu discernimento foi ativado. E aí o espírito da missão entrou dentro de você. E olha o que Isaías 61 diz a respeito da missão. Vamos lá. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pega no seu espírito. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e impor em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Ai, Jesus, me perdi. Aonde estou? Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? O despertamento move um senso, um espírito de missão em você. E o dom do discernimento é ativado. E não tem como as coisas ao seu redor ficarem iguais. As pessoas que estão de luto, elas vão ter a coroa trocada. A salvação vai andar ao seu redor. Por quê? Por você? Não, porque levanta-te e resplandece, e a luz do Senhor, a glória do Senhor nascerá sobre ti. Tem que ser o nosso único desejo a cada manhã. Tem que ser a nossa única vontade a cada manhã. O Evangelho, ele é tão simples. A santidade, ela vem se você chamar. Conecta o seu espírito no meu e me purifica. A misericórdia do Senhor, ela vai se renovar na sua vida.
E você vai começar a andar nesse discernimento. E você vai saber aonde você vai entrar, o quanto tempo você vai gastar com as coisas naturais. Amém? E, em último lugar, um lugar que a gente nunca pode deixar de estar. É num lugar de arrependimento. Nossa, Michele, mas esse não teria que ser o primeiro? Até pode ser. Mas o arrependimento é um lugar de entrega, é um lugar onde você se derrama diante do Senhor na sua manhã. Eu li essa semana num post, o crente ele não tem que levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo. O crente tem que levantar de joelho no chão. Então, você foi despertado, você andou em discernimento, cumprindo a tua missão. E o arrependimento ele tem que ser algo contínuo. E aí eu só queria terminar com você em Jeremias 18, de 1 a 3. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Para você subir, você tem que descer. Ok? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você precisa se levantar, é uma ação, para você causar uma reação no seu Pai. Então você ativa o céu e você desce, reconhecendo quem você é. Sabe o que barro diz? Barro diz da verdade. No seu quarto, lá você se revela que você é impuro de lábios. No seu quarto, você revela que você está triste, que você está angustiado. Então, o barro fala de uma verdade que, às vezes, na sua timeline, não é o que está aparentando. Aquele sorriso estampado, aquela foto linda, aqueles textos que a gente, às vezes, posta, mas não vive. Isso não é barro. Isso não é verdade. Agora, levanta-te e desce e vai para a casa do oleiro. É nesse lugar. Ele vai fazer com que essa verdade passe a ser a condutora do seu comportamento. E na hora que você começar a escrever na sua linha do tempo o que é verdade, o Espírito se move por você. Deus trabalha por você. O resultado dessas 3 situações te leva para Apocalipse. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. A gente quer tanta autoridade para fazer tantas coisas, mas a gente nem tem autorização do céu para fazer, porque não é real na nossa vida. E a palavra de Deus diz que aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Uau, de novo. O cetro de ferro fala da justiça. O vaso de barro, despedaçado, fala da verdade. Autoridade e autorização a gente só encontra nesse lugar. Não adianta a gente querer pregar sem a justiça e sem a verdade.
está impressa dentro de nós. Eu fui muito mexida com isso, porque Deus tem falado comigo algumas coisas sobre nações que viriam até nós, nações que estão se comunicando aqui. Como orarmos com eficiência ou com eficácia pelo nosso país, pela nossa cidade. Como a gente mexer numa linha do tempo e escrever a mesma história, aquela da origem, que é o Salmo 139, 16, que quando eu ainda era informe, Deus já sabia o que estava escrito nos meus dias. Ou o meu destino, que é aquela, ao vencedor, eu darei a coroa, eu darei os galardões, lá de Apocalipse. Vocês conseguem entender? E andar e buscar a escrever uma história aonde não tem a ver comigo mais, não tem a ver com o que eu penso, com o que eu acho, mas tem a ver com fé, com esperança, com amor, com renunciar àquilo que às vezes até é permitido por causa do outro. E Deus quer que nós vivamos as promessas dele aqui, para conquistarmos o galardão lá. Amém? A vara de ferro fala da justiça, daqueles que renunciam até o que é permitido, e o barro é aquele que não tem mais vontade própria, não tem mais os seus achismos, não fala mais o que acha, mas fala o que a Bíblia diz. Amém? Ele deixa ser moldado a cada manhã. E é só no seu secreto que você vai ser moldado. Ele permite você construir e ele permite você desconstruir. Alguns conceitos em algumas faixas etárias da nossa idade, que tem até a ver com a nossa maturidade, que a gente constrói coisas em cima de conceitos. Às vezes Deus vai pedir para você, desconstrói isso. Isso não tem a ver com a sua vida, isso não tem a ver com a carta viva que eu te chamei para ser. Amém? Eu falei de titereiro, já terminei. Eu falei para vocês o que era um titereiro. No que o mundo, no que a tecnologia e no que a ciência diz que ele é, e no que ele é de verdade. E eu já te chamei a atenção do que os perigos dessa era digital, o que tem engodado, o que tem colocado a gente em muitas ciladas e nos tirado fora do caminho. Te falei do que pode te influenciar e não te influenciar. E agora eu vou te falar como chamava essa reportagem. Mente livre de junk food. Junk food significa comida lixo, comida porcaria. E esse rapaz, ele foi despertado, porque ele não queria mais estudar e nem ganhar todo aquele dinheiro que ele estava ganhando para influenciar pessoas dessa forma. E nós precisamos... Isso é uma palavra ótima para você, né, Fran? Vou te mostrar o junk food depois, que é muito legal. Tudo o que isso traz para a gente. Nós precisamos liberar as nossas mentes daquilo que é lixo, daquilo que é carnal, daquilo que é terreno. E nós entramos numa prioridade de missão.
A gente precisa deixar os argumentos das nossas almas de lado. E entrarmos neste lugar de desperta, desperta deste sono. Nós precisamos andar e movimentar o reino contra todo esse lixo que tem sido depositado dentro das nossas casas, que tem sido depositado dentro da nossa mente. E eu vou te dizer mais uma coisa. As pessoas do mundo estão dizendo que nós somos os responsáveis por isso, porque nós somos os usuários disso. Amém? Aí eu queria agora só pedir para Mariana ficar em pé com o Pedro e para Lara, minha filha, ficar em pé. Eu mostrei a Renata e as minhas afilhadinhas de casamento, que quando Deus nos despertou para essa missão e trouxe, né, o Eric e a Cacá, o Vonei e a Renata, e nos juntou e nos uniu no cumprimento desse chamado aqui. A Lara, minha filha, ela tem 13 anos. A Mariana foi uma das nossas primeiras ovelhas, há 12 anos atrás, aqui em Florianópolis. A Mariana nem conhecia o Renan. Eles se conheceram lá na minha casa, numa reunião de jovens. E hoje a Mariana já está com o Pedro, dado pelo meu filho Daniel, de 7 anos. E eu estou trazendo no natural aqui, para vocês só terem uma noção do que muitas vezes a gente precisou renunciar a muitas coisas, muitas situações que a gente falava que era de direito nosso, para poder construir ou andar numa jornada na qual o Senhor nos chamou. Nós somos cheios de defeitos, mas a gente procura sempre estar nesse lugar de entrega. A gente procura sempre estar nesse lugar de adoração. A gente procura sempre estar nessa sede de querer mais do Senhor. Amém? Que é um lugar onde a gente nunca pode estar. Todas as nossas escolhas hoje influenciam outras gerações. Talvez eu não vou estar viva para ver o Pedro ministrando para outras gerações. Espero estar, né? Mas é algo natural que a gente traz aqui para trazer um peso sobre o que você tem escrito na sua história, se ela tem sido alinhada com o céu. A sua história não é diferente da minha e do Alisson. Nós somos mais velhos, hoje nós temos até mesmo um título, mas nada que a gente faça desde quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos andar livre, entendendo quem é o nosso inimigo. Nós precisamos liberar a nossa mente daquilo que é lixo, daquilo que é porcaria, daquilo que não edifica. E como no livro de Efésios, andar num panorama de construção. Abraão e Ló tiveram que decidir. Ló decidiu pela aparência, decidiu por aquilo que era legal, que era bonito. Vamos trazer para nós agora.
aquilo que, eu tenho de 20 a 30 anos, então agora eu estou nessa vibe. Mas eu já estou com 30, 40, então eu estou nessa aqui, outra. E eu vou pela aparência e não por aquilo que Deus me chamou para fazer. Olha a diferença do legado de Ló. Foram as 2 nações que mais causaram estrago no povo de Deus, que mais tiveram uma influência má por todo o histórico que aconteceu com Ló. Isso pode ser outra ministração. Ok? Fica para vocês. E nós somos a geração de Abraão. Amém? Nós andamos como Paulo. Amém? Nós andamos como Gideão, como Josué. Homens que foram despertados como Esther, como Ruth. Esse tem que ser o nosso referencial. O nosso referencial, o exemplo maior, é Jesus Cristo. Qualquer situação, qualquer escolha, nós temos que perguntar o que Jesus faria. Agora, homens e mulheres da Bíblia podem nos influenciar. A gente não precisa ser influenciado por uma barra de rolamento. Amém? E nós precisamos influenciar pessoas. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos entender o nosso chamado. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo especial que o Senhor trouxe para nós, aonde tudo tem se movido pela carnalidade aí fora, mas nós sabemos que a Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória, e a Tua luz, ela invadirá as trevas agora. Porque o Senhor nos desperta como jovens, como adolescentes, como jovens, como casais, como famílias que entendem o despertamento da parte do Senhor, de não ser movido por este sono, por estas ciladas, por estes engodos, por aquilo que a carne é atraída, mas por sermos movidos pelo que o Teu Espírito imprime em nós. Deus, abre os olhos, os ouvidos. Mexe, Senhor Deus, com cada um nesta noite, para que as histórias sejam escritas alinhadas com a história celestial, aquela história da origem, aquela história que o Senhor move juntamente com o destino. Abre os olhos para aqueles que não conseguiram enxergar ainda o mover da eternidade, aquilo que realmente é prioridade, aquilo que realmente move o teu coração. Deus, que os ouvidos nesta noite possam ouvir o som dos céus. Pai, como nós cantamos nesta noite, abre os nossos olhos para que a gente possa ver a beleza da Tua majestade. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a Tua doce voz e nos movermos de acordo com ela. Deus, que o Teu espírito de discernimento venha sobre nós, para que a gente cumpra a nossa missão. E Deus nos leva, Pai, a um lugar de entregue, de arrependimento diário, aonde a Tua simplicidade, aonde a Tua santidade, aonde o Teu calor, aonde a Tua voz é derramada. É neste lugar, Pai, que nós queremos nos encontrar. É um lugar de encontro, é um lugar de cura, é um lugar de restauração.
Deus, usa-nos para transformar a vida de pessoas por causa do Teu Espírito que move em nós. Usa-nos, Pai, para influenciarmos e não sermos influenciados. Traga conhecimento, traga revelação da Tua palavra, traga entendimento. E que nós possamos construir juntos, Pai. Construir juntos, como corpo bem ajustado. Vivendo numa só fé e numa esperança. E sermos movidos somente pelo Teu amor. Enche-nos do Teu amor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.